Olá, meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a diaconisa Beatriz Silva e hoje eu vim aqui para darmos continuidade na nossa busca pelo avivamento espiritual verdadeiro para as nossas vidas, nossa família, nossa igreja e nossa nação. E hoje, no dia 11º, o Senhor vem nos alertar a respeito de alguns perigos que podem nos levar à desgraça. E o que o Senhor quer falar conosco hoje é o que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 19 e 22, que vai nos dizer o seguinte: Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Nesses versículos que acabamos de ler, Deus está falando com Salomão após a inauguração do templo, e ele vem alertando contra alguns perigos que pode levar o povo, a nação, as pessoas à desgraça. E no versículo 19 nós vemos 3 perigos. E um desses perigos é a respeito do perigo de se afastar de Deus, que diz: se vocês se afastarem de mim, diz o Senhor. Esse perigo nos leva a pensar a respeito de muitos que se dizem que são cristãos e que provavelmente um dia tiveram um encontro com Deus e experimentaram o primeiro amor, mas com o passar do tempo foram se envolvendo com coisas, enlaçados com coisas que os afastaram do Senhor. Talvez até essas pessoas estejam envolvidos em ministérios na igreja, estejam talvez ativos na igreja, mas se fizermos uma análise profunda de suas vidas espirituais, veremos que estão, na verdade, afastados do Senhor. E há uma lista de algumas coisas que podem significar que essas pessoas ou que você esteja afastado de Deus. E eu vou citar para vocês algum exemplo. Um exemplo seria a falta de convicção do pecado, a falta do arrependimento, a falta de confissão e de restituição, a indiferença para com a palavra de Deus, a negligência à oração, a falta de apetite espiritual, a falta de frutos, a indiferença, a apatia, a negligência, a displicência, o comodismo, o mais desejo de prazeres da carne ou deste mundo do que estar na casa de Deus. Você consegue encontrar algumas dessas características, dessas situações em sua própria vida? Então talvez isso seja um sinal de que você esteja afastado do Senhor. Se os que se dizem cristãos se encontram nessas situações, quanto mais o povo em geral. Sabe, nós realmente necessitamos de um avivamento espiritual. E o Senhor vem falando fortemente comigo a respeito disso, e é por isso que eu trouxe esse propósito para o canal. Se nós olharmos, nossa nação está muito longe de Deus. Líderes que governam estão longe do Senhor. Dizem que o governo é laico. Então, basicamente dizem que não querem saber da opinião e da direção de Deus. Não quer que Deus se meta, que Deus interfira
em nada. Não querem saber do Senhor. Não querem essa interferência. Muito menos na legislação, na lei. Não querem saber de Deus. E é por isso que há o caos moral, político, social que estamos vivenciando. A Bíblia vai nos dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não podemos separar nossa nação de Deus. Não podemos separar nós de Deus, porque quando há essa separação, há o caos, há a tragédia. Nós vemos isso quando passamos a olhar para o povo de Israel. Na medida em que eles se distanciam de Deus, há o caos, a fome, a guerra, a tragédia, a imoralidade tomando conta do povo e tudo indo de mal a pior. O outro perigo é o perigo de abandonar a palavra de Deus. E Deus disse o seguinte: abandonarem os decretos e mandamentos que lhes dei, diz o Senhor. Muito de nós pensamos que a igreja é bíblica pelo fato de o pastor abrir o texto bíblico no domingo e pregar em cima dele. Muitos acham que são cristãos por acreditarem que a Bíblia é a palavra de Deus. E essas situações são muito perigosas, pois vão pensar que sua vida espiritual está bem, que sua fé está boa, que está tudo indo bem e que não há nada de errado na sua vida espiritual. Só que quando nós passamos a investigar profundamente essas pessoas, quando nós passamos a investigar as suas vidas espirituais, percebemos que na verdade estão abandonando a palavra verdadeira e genuína de Deus. Abandonar significa não prestar atenção, não crer, nem obedecer e agir pela sua própria vontade, pela sua própria atitude. Não prestam mais atenção na palavra do Senhor. Não levam em consideração a Bíblia em nada do que fazem, em nada do que pensam. Isso é muito perigoso. Quando colocamos nossas circunstâncias, nossos desejos pessoais, as vantagens pessoais, algum lucro, algum prazer acima da palavra, estamos abandonando a palavra de Deus. Por exemplo, se tem alguma pessoa que enfrenta alguma dificuldade no matrimônio, no casamento, então decide por causa disso se divorciar e então casa-se com outra, essa pessoa está abandonando a palavra de Deus. Se tem uma pessoa que começa a mentir, não importa a circunstância, está abandonando a palavra de Deus. Quando alguém suborna, alguém engana, alguém briga, guarda raiva no coração, comete imoralidade, está abandonando a palavra do Senhor. Não importa o pecado que você esteja cometendo, a ação, não importa por menor que seja, está abandonando a palavra do Senhor. Está indo contrário aos princípios e valores cristãos. A nação, além de se afastar de Deus, não dá mais valor à palavra do Senhor. Antigamente, nos tribunais, o depoente colocava sua mão na Bíblia e prometia, jurava dizer a verdade, toda a verdade, nada mais do que a verdade. Quando o presidente ia tomar posse, colocava a mão e prometia, afirmava fidelidade à Constituição. O que tem acontecido com a nossa nação? Qual o governo que você realmente quer? Qual nação você realmente quer? Qual líder você realmente quer direcionando a sua cidade, o seu estado, o seu país? Quem você quer verdadeiramente te representando a sua nação? Você quer que realmente tenha um representante de Deus, que defende os valores bíblicos, morais, cristãos, da palavra de Deus? Ou quer alguém que não quer saber de misturar Deus com as suas decisões, com as suas leis? O povo prospera quando tem o Senhor por Deus, o único e verdadeiro Deus. Não podemos deixar isso prevalecer no nosso meio, mas devemos ter o Deus
acima de tudo e acima de todos, Ele deve ser o centro. Ele deve estar acima. É tudo porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ó, como ansiamos ver a nossa nação cheia do Espírito Santo, de volta para Deus, aos pés do Salvador, e em completa obediência à palavra do Senhor. Mas um outro perigo que o Senhor alerta a gente aqui é a respeito do perigo da idolatria. A palavra diz: se prestar um culto a outros deuses e adorando-os, diz o Senhor. Infelizmente, a nação brasileira é uma nação idólatra. Levantam diversos ídolos e se distanciam cada vez mais do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que é o único Deus que está acima de tudo e de todos, Criador e que controla todas as coisas. Afirma que o nosso Deus não divide a glória com nada e nem ninguém. E em Isaías capítulo 42, versículo 8 vai dizer o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Muitas são as formas de idolatria. Não somente imagens e esculturas, mas também tudo que nós colocamos acima de Deus. Tudo que nós colocamos no lugar de darmos louvor ao Senhor, damos lugar a essa coisa. Sabe, há muita rixa às vezes entre evangélicos dizendo que, na verdade, católicos são idólatras, mas na verdade eles estão sendo um pouco hipócritas. Porque muitos deles são idólatras. Às vezes colocando o trabalho acima de Deus, colocando a família acima de Deus, colocando o namorado, a namorada acima de Deus, colocando bens materiais acima de Deus, colocando qualquer coisa acima de Deus, no lugar que deveria estar o Senhor, tem outra coisa ocupando. A idolatria, o verdadeiro significado de idolatria, é tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar, a não ser Deus. Tudo aquilo que rouba a atenção do Senhor, que rouba o louvor do Senhor. O Senhor quer toda a atenção, Ele quer o primeiro lugar ou nada. Ele é o único digno de glória e de adoração. Note bem que tudo aquilo que ocupa o espaço da nossa mente do que Deus, isso é ídolo, que deve ser retirado das nossas vidas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O caminho é Jesus. Nós devemos ter a mente em Cristo. Primeiro, acima de tudo, é Deus. É Deus em nossas vidas. Foi Ele que nos amou primeiro. Ele que é santo, todo-poderoso, Deus Criador. Ele que criou tudo a partir do nada. Ele fez todas as coisas. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A eles, somente a Deus, seja toda a glória, todo o louvor. Sabe, começa a fazer uma análise na sua vida. E se tiverem alguma coisa que esteja ocupando o lugar que deveria ser só de Deus, arranque nesse momento e volte a sua vida para Deus. Há um episódio na palavra de Deus que o profeta Elias estava em confronto com os profetas de Baal. E eles estavam no confronto seguinte para ver qual verdadeiramente era o Deus vivo e que tinha todo o poder. E nesse confronto ambos estavam clamando ao seu Deus, um de cada vez. Primeiro os profetas de Baal, clamando para Baal respondê-los, e nada, Baal não os respondeu. Depois o profeta Elias, e no final Deus manda fogo do céu, queima os holocaustos e manifesta a sua glória. E o povo todo começa a proclamar em alta voz:
só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus. Nessa passagem de hoje nós vemos os 3 perigos que podem nos levar à desgraça. Verdadeiramente, sem a graça de Jesus sobre nós, sem a graça em nossas vidas, nos levar para longe de Deus. Porém, Deus é rico em misericórdia e perdão. Se nós nos voltarmos para Ele, Ele vai se voltar para nós e vai liberar o seu poder lá do alto para transformar as nossas vidas, transformar as nossas famílias, consequentemente, transformar a nossa nação. E chegará um tempo de que todos os brasileiros reconhecerão e clamarão e dirão: só o Senhor é Deus, só Jesus Cristo é o Senhor e só o Espírito Santo pode operar maravilhas e milagres e em nossos meios e transformar. Somente o Senhor é Deus. Não permita que nenhum dessas coisas esteja acontecendo com você. Faça uma análise da sua vida neste momento e retire tudo aquilo que te afasta do Senhor, que te afasta da palavra, que te afasta da presença, da verdadeira adoração. A palavra vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Mude as suas atitudes hoje e contemple a verdadeira glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família e a sua nação. Comece por você. Hoje, vamos pedir ao Senhor, vamos pedir a Deus para nos mostrar se nós temos nos afastado dele. E na medida que ele nos mostrar alguma coisa, que nós venhamos nos arrepender e tomemos a decisão de nos voltar a ele. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ler, a estudar, a meditar, a nos aprofundar na palavra de Deus e que ela fique gravada em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor e nós venhamos a viver a palavra de Deus. Vamos reexaminar quais são as prioridades nas nossas vidas e ver se verdadeiramente existe algo em primeiro lugar. E se houver algo acima de Deus, que nós venhamos nos arrepender e entregar a primazia ao Senhor. Vamos neste momento juntos orar e buscar ao Senhor, entregando tudo nas mãos dele, sabendo que ele é rico em misericórdia e ele nos perdoa e pode transformar as nossas vidas. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu rogo a Ti neste momento que venha sobre nós, venha quebrando, Senhor, todas as correntes malignas, ó Pai, que nos prendem. Senhor, que todo pecado não tenha mais poder sobre nós, porque, Senhor, em nome de Jesus, neste momento, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos, Senhor, que somos pecadores, miseráveis, mas, ó Pai, tenha misericórdia de nós, venha perdoar os nossos pecados, nos revela, Senhor, o que é no oculto e escondido e nos ajude, ó Pai, que nós verdadeiramente venhamos nos arrepender e nos entregar aos Teus pés. Pai, mostra-nos se há algo que nos afasta de Ti e arranca de nossas vidas. Senhor, nos dê forças para manter a nossa posição direcionada ao Senhor, a nos ficar sempre no centro da Tua vontade. Senhor, desfaça toda obra maligna contra as nossas vidas. Limpa-nos, purifica-nos, ó Pai, em nome de Jesus eu lhe peço. Ó Espírito Santo de Deus, dê-nos uma sede insaciável pela palavra do Senhor, que nós venhamos ler a palavra, que o Senhor nos ajude a interpretá-la, nos ajude a verdadeiramente viver a Tua palavra, sendo exemplos vivos de Jesus Cristo na terra. Restaura a semelhança de nós com o Senhor, ó Pai, que sejamos santificados, lavados, redimidos e venhamos entregar todo louvor a Ti, pois só o Senhor é Deus. Pai, perdoa-nos, porque às vezes colocamos outras coisas no lugar que era somente do Senhor.
Às vezes, Senhor, nos entregamos tanto no trabalho, ou talvez fazendo algum pecado, Senhor, cedemos à tentação da carne, pecamos contra o Senhor, negligenciamos a Tua palavra. Senhor, nos perdoa, ó Pai, por muitas vezes nos afastarmos do Senhor. Nos perdoa, Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, por às vezes colocar outras coisas no lugar que era para ser somente do Senhor, de adorar outras coisas ao invés de adorar unicamente o Senhor, qual é digno de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu lhe peço, e nos restaura, nos transforma a nossa família, transforma a nossa nação, Senhor. Venha com verdadeiro avivamento espiritual, Senhor, sobre nós e as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu quero lhe pedir que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que vejam os perigos que existem e que podem nos levar à desgraça, e as consequências que eles trazem para as nossas vidas, que é a destruição, que é o caos, que está tudo nesses versículos que lemos hoje. Compartilhe essa palavra para mais pessoas, para que elas se voltem para Deus e conheçam verdadeiramente o Senhor, de que Ele é amor, mas também a justiça, e de que a palavra dele sempre se cumpre. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. No final do vídeo vai aparecer a minha foto, clica nela, se inscreve e nos ajude a continuar anunciando as boas novas do reino. Continue firme, continue prosseguindo, se sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, porque ele vai fugir de você. Vamos juntos, e eu tenho certeza que seremos cheios do Espírito Santo, seremos renovados e viveremos um avivamento espiritual em nossa família, igreja e nação. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Um forte abraço de sua amiga Bia e de seu Pai Celestial.